Olá, meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar apenas dois versículos com os amados que se encontram na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, se engana que o fato de nós não estarmos com a nossa vida social, com a nossa rotina comum, por conta do isolamento necessário nesse momento, se engana quem pensa que por causa disso as nossas lutas diminuíram, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, elas se cessariam. É um ledo engano. Aliás, eu até poderia afirmar que por causa dos tantos desafios trazidos com este problema, com essa pandemia que está acontecendo, nós sentimos ainda muito mais pressionados e tentados contra o inimigo de nossas almas, querendo nos devorar, como nos diz assim o texto. O apóstolo Pedro aqui, ele nos exorta em sermos sóbrios, vigilantes e resistir firmes na fé. Nós temos que manter a nossa sobriedade, a nossa vigilância redobrada nestes tempos difíceis, porque são muitas provações, e todas as provações que existem na vida do cristão, elas têm a intenção de nos afastar de Deus. Não existe provação apenas por provação. A tentação maligna por parte do inimigo de nossas almas, por parte do diabo, vem com o intento de que nós nos afastemos do Senhor. E como é que nós nos afastamos do Senhor? Quando nós não oramos, nós não dobramos o nosso joelho, nós então reduzirmos a nossa quantidade de oração diária, nosso momento, nossa intimidade com Deus. Quando que nós nos afastamos do Senhor? Quando nós deixamos de meditar na sua santa palavra, de lê-la todos os dias, como diz o salmista no Salmo 1, ler de dia e de noite. Quando é que somos tentados para nos afastar de Deus? Quando nós não louvamos, não cantamos, não o glorificamos. Por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque nestes tempos em que talvez alguns estejam mais ociosos, com mais tempo livre dentro de casa, que este tempo livre não se transforme numa libertinagem tal que você tenha mais tempo agora para ver os filmes que gostaria de ver, para ouvir tantas músicas, para assistir à televisão, para estar na internet, para estar nas redes sociais, nas mídias sociais, e se afastar do principal, que é da palavra de Deus, de louvá-lo e de orar na sua presença. Pois resista a isto firme na fé. Tenha cuidado e zelo com o seu tempo. Tenha cuidado e zelo também com a sua fidelidade ao Senhor, também no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Tenha também fidelidade ao Senhor no que diz respeito à fé na qual o Senhor lhe chamou. Eu tenho ouvido falar que a prefeitura de Pindobaçu, aliás, até vi o decreto, de que autorizou o funcionamento das igrejas com um monte de restrições, eu já mandei um áudio para os amados aí esclarecendo sobre esses fatos, que tamanha irresponsabilidade não é compactuada com a Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos. Nós temos um zelo pela vida dos amados. A gente sabe que as igrejas que mais têm pressionado as prefeituras, e eu vejo também isso aqui em Campo Formoso, pressionado a prefeita para ela autorizar a abertura dos cultos, são as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, porque essas igrejas elas têm um viés direcionado somente ao financeiro, elas só querem saber da arrecadação, e com as portas fechadas elas não estão arrecadando, e para elas tudo que importa é se a arrecadação está boa ou está ruim. Pois ainda que outras igrejas abram aí bananeiras, não pise nessas igrejas. Eu, como pastor de vocês, digo a vocês, não vão nessas igrejas. Primeiro porque vocês estão descumprindo
uma orientação, de uma recomendação de se estar em casa por conta da vossa saúde. Segundo, que vocês estariam compactuando com a rebeldia deles em estar abrindo as portas, expondo a vida dos irmãos em perigo, como aconteceu em algumas igrejas orientais e algumas igrejas europeias, onde os primeiros casos, algumas pessoas morreram por causa dos pastores que abriram as portas de suas igrejas. E também vocês estariam também falhando, errando e pecando contra ao Senhor naquela fé em que vocês foram chamados, a fé reformada. Nós não temos nada em comum com essas igrejas pentecostais. Se por acaso os irmãos um dia tiveram a triste experiência de entrar numa dessas igrejas aí em Bananeiras, vocês vão ver o quanto eles falam mal de nós, da doutrina reformada, dos presbiterianos. Eles não dão paz do Senhor para nós, eles não nos têm como irmãos. Irmãos, então a gente precisa zelar pela fé. Eu sei que é difícil. Aqui o versículo 9, o segundo versículo que eu li, disse: certo de que sofrimentos iguais ao que vocês estão passando já estão se cumprindo também na Irmandade espalhada pelo mundo. Sofrimento igual que eu e você estamos passando, o mundo todo está passando. O sofrimento de não poder abraçar os irmãos, de não poder estar reunido em comunhão, não poder louvar junto, não poder... Eu tenho que pregar para uma câmera de celular ao invés de estar pregando olhando para os olhos dos irmãos. Isso é doloroso, mas isso é necessário no momento. É o Senhor que assim o quis. Quando o Senhor quiser exterminar essa praga, nós saberemos através dos meios de comunicação, com a criação de vacinas, de remédios e etc. Mas até lá, nós devemos nos guardar sóbrios e vigilantes, porque o diabo usa até de outras igrejas e de outros pastores, que se dizem pastores, para desarrebanhar o povo verdadeiro de Deus. O apóstolo Paulo também diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz. E este engano pode enganar, se possível, os eleitos. Pois cuidem de vossa saúde espiritual. Eu peço que Deus abençoe a você, sua casa, seu lar. Senhores pais, atentem para os seus filhos, onde eles estejam andando nas redes sociais e andando também nas ruas aí de Bananeiras. Tenham cuidado com seus passos, com seus caminhos. Deus os abençoe em Cristo Jesus.